Olá pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a contabilização do ativo biológico e do produto agrícola, né, que a gente tratava antigamente dentro da contabilidade rural, certo? Então, a normativa que disciplina a contabilização desses ativos é o CPC 29 e ele é aderente com a norma internacional 41. Então, se a gente for parar para analisar, é bem curioso, né? Porque tu pensa, tu planta uma árvore, tu demora 20 anos e depois tu vai lá e corta a árvore, né? Como é que tu vai contabilizar durante esse período? Como é que tu vai trabalhar a mensuração e a evidenciação desse ativo? Mesma coisa um boi, né? Um boi nasce, cresce, e como é que tu vai contabilizar esse processo? Já que é algo espontâneo, algo aí da natureza, certo? Então, primeiro a gente tem que trabalhar algumas definições. A primeira é ativo biológico. Exemplo, carneiro, plantação, gado. Então, quando a gente está falando de ativo biológico, né, bio é vida, então a gente está falando de coisas vivas, sejam plantas ou animais. Mas ativo biológico sempre significa coisas vivas, plantas ou animais, certo? Essa é a primeira definição para a nossa contabilização. Produto agrícola. Então, um exemplo de produto agrícola: a lã da ovelha, a árvore de uma plantação, né, uma árvore cortada, o leite extraído da vaca. Vejam que quando a gente está falando de produtos agrícolas, a gente está falando de produtos que foram extraídos dos ativos biológicos, mas não tem beneficiamento industrial. É simples extração, exploração daquele ativo biológico. Isso é o produto agrícola. Tanto sobre o ativo biológico quanto ao produto agrícola vai ter a incidência do CPC 29. Agora, existem produtos derivados, né? Eles utilizam matéria-prima, o produto agrícola. Por exemplo, o fio feito da lã, a madeira feito da árvore, o queijo feito do leite. Esses são produtos derivados, já são industrializados. Sobre esses produtos derivados, mesmo que a matéria-prima são produtos agrícolas, não existe a incidência do CPC 29, certo? Já está fora do escopo desse CPC. Uma outra definição importante é a definição de uma planta portadora, né? Então, a planta viva, letra A, utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. B, cultivado para produzir frutos por mais de um período. E, tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto por uma eventual venda como sucata. Então, normalmente a gente tem dois tipos de cultura, uma cultura temporária e uma cultura permanente. Por exemplo, se eu planto trigo, milho, soja, é uma cultura temporária. Na própria exploração, na própria colheita, eu já acabo com a plantação e é necessário fazer uma nova plantação. Já uma planta permanente, por exemplo, uma maçã, né? Eu planto uma macieira, essa macieira demora 4, 5 anos para começar a dar frutos e depois dá frutos por 30 anos. Essa macieira, ela é a nossa definição de planta portadora, certo? Então, toda a contabilização dela, nesse período, né, então, vou fazer um pomar de maçã. Então, eu vou comprar as mudas, comprar os defensivos agrícolas, cobertura, sistema de irrigação, e depois de alguns anos isso vai começar a produzir. É como se fosse um imobilizado em andamento. A partir do momento que começa a produzir, ele é depreciado com base na expectativa de vida útil. No final da vida útil, ele pode ser vendido como sucata. Por exemplo, uma macieira que não tem mais produtividade, ela pode ser vendida como lenha, mas é um valor residual, é um valor pequeno, perto do potencial do benefício de geração de lucros futuros que ela traz, certo? Então, o caso de uma planta, uma árvore frutífera, é o caso típico de uma planta portadora. Ela funciona como se fosse uma máquina na indústria, é uma planta portadora na agricultura, certo? Ela fica lá no imobilizado, gerando produtos agrícolas nesse caso. Quando que a gente reconhece o CPC 29? Primeiro, eu tenho que ter o controle do ativo. Quando eu falo controle, eu estou falando do controle econômico. Via de regra, é por meio da propriedade, né? Eu sou o dono do ativo. Às vezes eu não sou o dono, mas eu tenho algum
direito, tem algum contrato que me dá o controle econômico daquele ativo. For provável o benefício econômico futuro, certo? Então tem que gerar um benefício econômico futuro. E a letra C, que é mais crucial aqui, o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. Então, o valor justo ele é confiável ou quando eu tenho um mercado líquido de um produto, ou muitas vezes eu já tenho um contrato. Tá? Eu planto eucalipto, daqui a 15 anos eu vou entregar para uma empresa de celulose e já fechei um contrato de fornecimento. Então, eu sei quanto é que eu vou receber por aquele eucalipto. Eu tenho um valor justo mensurado, certo? Se não é possível mensurar o valor justo, pelo menos o custo daquele ativo eu posso mensurar. Né? O que vai agregando de custo daquele ativo. Então, se preenche esses 3 pré-requisitos, eu posso aplicar o CPC 29 e, por exemplo, a minha plantação de eucalipto, eu vou reconhecer os resultados dele pelo valor justo, conforme que eu vou receber lá na frente. Então, olha só, o ganho ou a perda proveniente da mudança no valor justo, menos a despesa de venda, né? Então seria um valor justo líquido da despesa de venda do ativo biológico, é reconhecido no momento inicial até o momento final de cada período, então regime de competência, e deve ser incluído no resultado do exercício em que tiver origem. Então, se eu vou plantar eucalipto hoje para vender daqui a 17, 18 anos, todo ano eu vou reconhecer esse ganho no valor justo. Ele está mais próximo da sua venda. Eu vou reconhecer no meu resultado. Preliminarmente, eu reconheço o ganho ou a perda em cima do valor justo e não preciso aguardar a venda. A entidade deve divulgar o ganho ou a perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola e também os decorrentes das mudanças do valor justo, menos a despesa com venda desses ativos biológicos. Então, é claro que a empresa tem que fazer uma nota explicativa bem detalhada, né? Como é que calcula esse valor justo, quais são as premissas, e a norma ela não obriga a divulgar o quantitativo, né? O quantitativo físico, por exemplo, número de árvore, número de cabeça de gado, número de porcos, só que ela, apesar de ela não obrigar, ela recomenda fortemente, encoraja que seja divulgado. Por quê? Porque tu tendo um quantitativo fixo, físico, tu consegue visualizar muito melhor se tal ou não está coerente aquela mensuração do valor justo, certo? Então, esses são os principais pontos aí do CPC 29. Damos hoje aí nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.